Oi, pessoal, tudo bom com vocês? A invisibilidade do revisor de textos. O revisor de textos, pessoal, eu sou revisor há mais de 10 anos, inclusive, vou deixar aqui os meus contatos, quem precisar de serviço de revisão. É um profissional que recebe uma carga de responsabilidade muito grande, especialmente por ele lidar com algo que não é produto dele, né? E muitas vezes as pessoas esperam em relação ao revisor uma redenção, né? Uma salvação em relação ao texto e até outras questões, né? Porque tem gente que mal interpreta a profissão, espera do revisor uma atuação além do que ele oferece ou além do que se espera profissionalmente desse ofício, né? Então tem gente que espera do revisor intervenção de conteúdo, né? Ou algumas outras questões. O problema disso é que a gente não pode, e já trazendo a discussão para o nível até acho que da psicologia, a gente não pode, pessoal, colocar a responsabilidade, né? A gente não pode se entregar ao outro. Eu disse isso aqui em outro áudio. E ao não olhar para si mesmo, para os próprios problemas, a, a não entender o limite ali da revisão e até o que é responsabilidade do sujeito. Então tem gente que contrata o revisor com o discurso de que, se a responsabilidade fosse para ser minha, eu não teria contratado um revisor. E isso não funciona dessa maneira. Você não contrata o revisor para colocar a responsabilidade nele ali do seu mal feito. Você contrata o revisor para trazer contribuições, ponto, para o seu texto. Né? Essas contribuições não são definitivas, absolutas, messiânicas, e, mas você tem que saber, né, que a responsabilidade é sua. Quando eu reviso textos, artigos científicos, por exemplo, e tenho que fazer alguns termos, alguns documentos, assinar alguns documentos para a própria revista, eles chegam ao cúmulo de exigirem um comprovante do revisor, né, uma declaração, algumas revistas, mas a maioria delas traz uma nota lá de observação especificando que a responsabilidade é do autor. Então, porque seria o cúmulo, né? A revista pedir essa que o revisor assine embaixo ali pelo texto do outro. Isso é muito problemático, porque depois que o revisor entrega o texto, se o autor alterar o texto, né, ele vai. Como que vai ser dele a responsabilidade? A não ser que ele envie uma versão absolutamente, né, estritamente ali em PDF. Eu não trabalho com essa visão. Quem vem me pedir para revisar e depois fala assim, não, eu quero o material pronto para impressão. Não, o texto não vai estar pronto depois de mim. Depois que eu reviso o texto, eu deixo sempre comentários, sempre tem coisa mal feita no texto, né? Eu sempre trago uma crítica ali para desconstruir alguma coisa, por mais perfeita a escrita da pessoa segundo ela mesma, né? Então é uma coisa que depois da revisão tem que ir para o autor ali, ó, voltar para ele, porque a consciência do texto ali é dele. Quem bate o martelo final ali do que é produto dele é ele, e não o outro. O outro faz uma conferência, ele traz algumas contribuições, mas o texto ali é do autor, né? O revisor ele não é o absoluto ali, né? Talvez em processo de publicação de revista isso ocorra, essa responsabilidade seja maior ainda em algumas atividades, em algumas áreas, né? No jornal, por exemplo, publicação de jornal, esse tipo de coisa. A questão é que a culpa, gente, quando um texto é publicado e tem e não tem certo sucesso na publicação ou ocorre alguma falha, que é comum, né? Por isso que um livro ou publicações têm mais de uma edição, sempre a responsabilidade vai ali para o revisor, né? Como se o autor não tivesse de preparar um bom texto, como se as outras partes ali da equipe em relação à publicação não tivessem também a devida responsabilidade. É importante destacar também aqui que o olhar do revisor ele se refere ao que foi feito ali em determinado momento. Então, se não é observado alguma coisa, isso tem gente que vai utilizar esse discurso aí para falar que o erro é da revisão, né?
Isso não é erro da revisão quando um revisor não observa alguma coisa. A não ser que seja uma coisa, né, um erro, né, muito simples, né, uma coisa que ele deveria ter observado. Não é tudo no texto também, o revisor não é biônico, gente. Então, alguma coisa ali ou outra pode passar, isso é natural. Se pelo autor, o autor não teve a plena consciência do próprio texto, né, o revisor ele vai melhorar esse texto, claro, né, mas ele não vai. Ele também é humano ali, né, ele não é biônico. E isso não é um discurso para poder encobrir o revisor das suas falhas, né? O revisor não deve falhar. O que eu quero dizer com isso? Ele não deve cometer mais erros no texto do que ele recebe, né? Agora, o fato de ele não ver alguma coisa, não observar, isso não implica erro, não. Às vezes, um texto ele tem tanta poluição que, por ter sido mal elaborado pelo autor, que o revisor ali tem que perder tempo fazendo coisas, esgotando o olhar dele com coisas simples, e às vezes ele não observa algumas coisas mais complexas. Então, é preciso um trabalho, uma cooperação aí com o autor. E às vezes, mais do que uma intervenção no texto, em momentos diferentes, ou segunda ou terceira revisão de texto. Eu falo isso também quando eu trabalhava no Supremo Tribunal Federal, nós éramos uma equipe de revisores. E mesmo assim, às vezes, passava alguma coisa. Isso não significava que o nosso serviço era mal feito, muito pelo contrário. Isso trazia essa dimensão, traz essa dimensão que eu estou falando aqui para vocês, né? Do nosso olhar cefáleo, né? Os filósofos já diziam, eu sempre digo isso aqui no canal, que o outro vê melhor. Então, é nessa perspectiva que o revisor é importante. Se o texto é de responsabilidade do autor, o revisor ele é importante nesse sentido, né? Ele é um outro ali, que consegue ver além do, da própria janela, vamos dizer assim, textual. Quando eu reviso textos, eu às vezes vejo trabalhos acadêmicos, publicações, alguma nota ali de agradecimento a outras pessoas, inclusive pelo meu ofício. Eu já recebi muito trabalho acadêmico em que os autores, os pesquisadores agradecem a revisão do texto para o orientador, porque todo orientador de mestrado, de doutorado, tem esse complexo de revisor, né? Isso é muito interessante, pessoal. Eles saem mexendo no texto sem ter propriedade alguma para tratar daquilo, né? Eles gostam de delimitar cientificamente o campo de atuação, né? Isso daqui é da, né, da minha conta. Mas no Brasil tem essa coisa do doutor, né? Né? Então a pessoa que está ali e dos egos, né, na academia, a pessoa que está ali, que tem um título, né, ela se sente muito além do campo de atuação dela. Então, os orientadores na área de biologia, de história, de engenharia saem mexendo no texto ali como se eles tivessem propriedade na área de linguística textual. E não. Quem vai ter propriedade acadêmica ali para tratar disso, é assim que funciona a ciência, o texto científico também, é o pessoal da área de linguística. Então, teoricamente, eles têm que trazer ali a contribuição de um linguista. O ideal seria que houvesse menção a esse profissional nesses trabalhos acadêmicos, né? E não depois de você enviar para um revisor, o revisor ali resolver os problemas do texto, o orientador gosta, obviamente, do material e ele assina embaixo ali, né? Ah, obrigado, ou o próprio orientando assina ali, né? Coloca isso na mão esse sucesso, vamos dizer assim, na mão do orientador e não menciona o revisor. Então, essa invisibilidade, gente, é nesse sentido. Isso acontece muito, né? Os meus clientes, eu fico feliz, muitos me mencionam, né, vão lá no meu site, fazem alguma observação, né, ou agradecem nas dissertações, recomendam o meu trabalho, não, mas não são todos não. Né? Depois eu vou especificar aqui para vocês essa questão. E tem uma outra questão, após a revisão, o autor recebe um novo texto. É nesse sentido que o revisor ele é invisível,
né? A gente pode pensar talvez em coautoria, acho que não, porque, né, não há intervenção ali de conteúdo, mas o revisor ele traz uma nova roupagem ao texto, até questões, vamos dizer assim, no nível mais da estética, vamos dizer dessa maneira, em relação à escrita, né? Mas sem ele, né, o texto, né, tem revisor, né, algumas revisões, às vezes, pessoal, salvam mesmo o texto, quando o texto está, vamos dizer assim, pronto, nível de conteúdo, esse tipo de coisa. E aí esse sucesso da publicação, ele vem de quem? Se o texto fosse enviado para publicação numa revista científica ou um livro, sem a intervenção ali do revisor, seria um fracasso. Então, cadê a menção ao revisor? Né? Cadê a divulgação do serviço dele? São pessoas que passam, eu, por exemplo, ali, 9, 10 horas por dia numa sala, por exemplo. Eu trabalho em casa, sozinho, sem muita interação social, né? É uma atividade, trabalhar com a mente é uma coisa muito complexa, né? Com a visão, né? Há tantos anos, por exemplo, eu estou tendo problema de vista, pessoal, já como revisor, né? E isso é resultado do ofício, né? Da, da, da minha prática. Outra questão, né? Eu comentei isso, né? Eu ajudei muita gente ao longo desses mais de 10 anos de atuação. Eu tenho algumas páginas na internet, eu tenho Instagram, Facebook, aqui o meu canal, e eu vejo os meus clientes, por exemplo, o pessoal me agradece por e-mail, por exemplo, né, quando eu entrego o trabalho revisado, mas fica por aí, né? O pessoal não é todo mundo que me menciona lá nos agradecimentos, não que devam me mencionar, né? Mas eu quero dizer assim, eu acho que eu trago muitas contribuições como revisor. Eu me dou bastante pelo outro ali. Isso não é uma coisa que todo mundo faz, não. Ainda mais hoje em dia. E não é uma relação assim, você me pagou, então. Não, porque senão eu cobraria um preço muito além do que eu cobro. Não é por aí, não. Mas eu acho que as pessoas, por exemplo, os meus seguidores, as pessoas para quem eu reviso, poderiam, por exemplo, dar uma força aí curtindo a minha página. Eu vejo lá na minha página muitas visitas diárias. As pessoas entram em contato comigo falando assim: eu posso usar o seu texto que você escreveu sobre isso, mas as pessoas não curtem a minha página, né? Tem mais gente me seguindo no Facebook do que curtidas, né? Então, né, eu acho isso daí um problema, né? Você querer usar, né, perceber ali o meu trabalho, mas não querer ver o sucesso de volta para mim. Isso é perverso, né? Uma galera aí que me segue aqui, eu vejo isso aqui às vezes as curtidas dos vídeos também, 4 curtidas, 3 curtidas, eu fico aqui falando, né? Trazendo bastante informação, conhecimento. Mas eu acho que algumas pessoas se incomodam, né? Tem essa coisa do ser humano em relação ao conhecimento, né? Porque ele é poder, né? Então as pessoas quando elas veem que tem pessoas ali com, né, num status, vamos dizer assim, superior a elas, elas se incomodam. A dor humana é muito grande, né? Então, não vou curtir, não. Não vou curtir, eu não vou dar like, né? Mas lá no YouTuber, que não fala nada com nada, você dá like, né? Lá na blogueira lá do Instagram, né, que fica postando foto, né, quase se prostituindo ali, você também dá like. Agora, para quem pensa, usa o cérebro, né, para quem faz coisas decentes que trazem de fato alguma mudança, você não dá like, né? Aí eu trago aqui esse áudio, essa questão da invisibilidade. E aproveito esse áudio para pedir que você me siga no Instagram, que você me ajude, principalmente você, meu cliente, a divulgar o meu trabalho, que você curta no Facebook lá a minha fanpage, em vez de só me seguir lá, né? Ou o pessoal aí que é da minha área, né, que me segue aqui, que eu trago bastante contribuições, para quem eu trago bastante contribuições, que também fica aí só nesse lado mais oculto, né? Bebendo do meu conhecimento, mas também não me apoia, né? Me ajudem a divulgar, pessoal, meu canal, me ajudem a divulgar as minhas páginas. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas aqui na internet que leva de fato a sério o ofício de revisão. Aí eu tenho formação para isso, porque também tem essa banalização do revisor,
de um monte de gente querer, vamos dizer assim, meter a colher nessa área, né? Pessoal da área de história, de biologia, bancando de revisor. Não, você não é revisor se você não tem formação linguística, na área de linguística, né? Se você não é da área de letras. Você pode ser do jornalismo e ser revisor? Pode, mas você precisa fazer uma especialização em revisão, conhecer algumas disciplinas do curso de letras, de linguística, né, para tratar seriamente a profissão. Né, para a gente também eliminar esses messias, esses fantasmas, essas pessoas que, vamos dizer assim, mancham, né, a profissão. E tragam visibilidade a quem merece, a quem de fato faz um bom trabalho. Tá? Eu vou deixar aqui os meus contatos. Um abraço a todos e tchau, tchau.